Rebaixamento de rival é uma delícia, mas de vez em quando não dá nem para comemorar, porque algumas vezes o seu time também é rebaixado junto com o rival. Acontece agora com Guarani e Ponte Preta na Série B para a Série C do Brasileirão. Outros casos que já rolaram, você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan, nosso canal para falar de futebol com uma pegada de histórias, de curiosidades. E você que é fã de futebol sabe que poucas coisas são mais gostosas do que comemorar aquela queda, aquele rebaixamento de um time rival. Só que em alguns casos do futebol brasileiro, isso não foi possível. Não dava nem para zoar o rival, porque o seu time estava junto, caindo na mesma divisão. Para esse vídeo, que é inspirado no que acabou de acontecer no Brasileirão Série B, com o rebaixamento de Guarani e Ponte Preta juntos para a Série C, eu estabeleci alguns critérios. Primeiro, tem que ser rivais que jogavam juntos na mesma divisão do Campeonato Brasileiro e que foram rebaixados no mesmo ano. Por isso, casos como o do ABC de Natal e do América, que em 2023 foram rebaixados, mas em divisões diferentes, a gente não coloca nessa lista, pelo menos dessa parte do vídeo. Então tem que ser no mesmo ano e na mesma divisão e no Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários se você conhece casos que aconteceram de rivais caírem nos campeonatos estaduais. Eu vou estar lendo um por um dos seus comentários. Como eu tô falando, o que inspirou esse vídeo foi o rebaixamento de Guarani e Ponte Preta, decretado na semana que eu tô gravando esse vídeo aqui. A Ponte Preta rebaixada no domingo após a vitória do CRB contra o Santos na Vila Viva Sorte, a Vila Belmiro, e também a vitória da Chapecoense contra o Coritiba. O Guarani já tinha caído alguns dias antes. A dupla de Campinas vai jogar a Série C em 2025, o que pelo menos garante aos fãs do futebol a existência de um clássico, de um derby campineiro na terceira divisão nacional no ano que vem. Eles vão se enfrentar também no Campeonato Paulista, porque o sorteio recentemente feito pela federação não colocou o Guarani e Ponte na mesma chave, como tinha rolado em 2024. Então, pelo menos isso vai acontecer. 2 clássicos entre Guarani e Ponte Preta vão rolar em 2025. Mas essa história de ser rebaixado junto com o rival está longe de ser inédita nos campeonatos brasileiros de diversas divisões. A gente vai lembrar um caso, inclusive, com grandes equipes, que aconteceu em 2020. Naquela edição, que se prolongou até os primeiros meses de 2021 por causa da pandemia, o Rio de Janeiro perdeu de uma vez Vasco e Botafogo na Série A do Brasileirão. O Botafogo com uma campanha lamentável, rebaixado com algumas rodadas de antecedência. O Vasco ainda sofreu até o final, acreditou que dava numa última rodada que precisava tirar saldo de gols até do impossível, mas caiu do mesmo jeito. Vasco e Botafogo, portanto, rivais do Rio de Janeiro que foram rebaixados para a segunda divisão em 2020. O Botafogo retornou logo na edição seguinte da Série B, mas o Vasco ainda amargou mais um ano, voltando só em 2022. Não foi o primeiro rebaixamento deles, né? O Botafogo já tinha sido rebaixado em 2002 pela primeira vez, voltou a ser rebaixado depois em 2014, o Vasco tinha caído em 2008, também em 2013, e esse rebaixamento de 2013 me faz lembrar uma outra coisa que aconteceu também. O Vasco foi rebaixado em 2015, né? Mas em 2013, quase aconteceu um rebaixamento duplo de rivais cariocas com o Vasco integrando. No que aconteceu no campo, era para ter caído Vasco e Fluminense. Então quase que essa dupla foi parar unida na Série B. Mas você vai lembrar também que em 2013 houve aquele caso Everton, o jogador que foi escalado de forma irregular pela Portuguesa na última rodada do Brasileirão, num jogo contra o Grêmio, que já não valia praticamente mais nada, e a Portuguesa por isso perdeu 4 pontos, caiu no lugar do Fluminense. Mas se a Portuguesa não escalasse o Everton de maneira irregular, haveria esse rebaixamento de rivais cariocas, mas não seria Vasco e Fluminense, porque também naquela última rodada o Flamengo escalou o André Santos de forma irregular, e ele perdeu os 4 pontos também. E só não caiu porque a Portuguesa tinha uma pontuação menor e também foi punida pelo STJD. Então, no campo, Vasco e Fluminense podiam ter caído juntos. Se a Portuguesa não escala o Everton de maneira irregular, teria sido Vasco e Flamengo. Não aconteceu, fica só como uma menção honrosa aqui no vídeo. Em 2019, um ano antes da queda conjunta de Vasco e Botafogo, a Série A viu 2 rivais de Santa Catarina serem rebaixados ao mesmo tempo. Foram a Chapecoense e o Avaí, lanterna e vice-lanterna da competição. O Avaí fez uma campanha lamentável, fez apenas 20 pontos. A Chapecoense veio logo na frente e ficou na penúltima colocação, e muita gente se surpreendeu, porque a Chapecoense, mesmo com aquele trágico acidente, que tá para completar 8 anos agora, quando eu tô gravando esse vídeo, daqui a alguns dias, ela mostrou uma resiliência impressionante.
Praticamente todo o elenco morreu naquele acidente, dirigentes morreram naquele acidente, e a Chape tirou forças para fazer um 2017 muito bom, com classificação para a Libertadores de 2018. Mas aí o negócio começou a desandar e em 2019 veio o primeiro rebaixamento da equipe catarinense, com o Avaí, que estava acostumado a fazer o tal do ioiô, né? Sobe, cai, agora se estabeleceu na Série B por algum tempo. Mas a Chapecoense vivia o seu primeiro rebaixamento, depois em 2020, numa edição que foi, como eu falei, até os primeiros meses de 2021, a Chape foi campeã brasileira da Série B, voltou a disputar a Série A em 21, mas caiu de novo. Hoje está comemorando permanência de Série B. É uma pena que a Chape tenha chegado a esse ponto. E o Avaí também não disputou para valer o acesso em 2024. Faço aqui uma menção honrosa, sem mudar de tópico, ao fato de que Santa Catarina já tinha vivido isso em 2015. Eu falo que o Avaí estava sempre caindo e subindo. E naquele ano de 2015, junto com o Avaí, caiu também o Joinville. Mas o Joinville foi ladeira abaixo, rumo até a 4ª divisão. No nosso quarto tópico, a gente lembra o rebaixamento de Santa Cruz e Náutico, a dupla de rivais de Pernambuco, de forma conjunta na Série B em 2017. Pois é, numa tacada só, Pernambuco perdeu 2 de seus grandes para a Série C, né? Tirou a vaga deles na Série B. O Náutico, com uma campanha também bem lamentável, foi o lanterna da competição com apenas 32 pontos. O Santa Cruz fez 37, 5 a mais que o Náutico, mas 7 a menos do que ele precisava para escapar, já que o primeiro time fora da zona de rebaixamento foi o Guarani, que agora caiu para a Série C, mas na época se salvou com 44. Então a campanha foi bem ruim mesmo, e assim Santa Cruz e Náutico se despediram naquela vez da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não era a primeira vez, a gente ainda vai lembrar outros casos de duplas pernambucanas sendo rebaixadas de forma conjunta também. Mas Vitória e Bahia, a maior dupla rival do estado da Bahia, caiu de forma conjunta 2 vezes em divisões diferentes. A maior parte das pessoas vai se lembrar do Brasileirão de 2014, na Série A, aquele em que o Palmeiras, no ano de seu centenário, lutou até o fim contra o rebaixamento e que muita gente atribui até hoje o não rebaixamento do Verdão ao Thiago Ribeiro, jogador do Santos, que fez o gol contra o Vitória, num jogo que, se o Santos tivesse perdido, salvaria a equipe baiana do rebaixamento e rebaixaria o Palmeiras, mas o Santos não só não perdeu, como ainda ganhou do Vitória graças àquele gol do Thiago Ribeiro, que manteve o Palmeiras na primeira divisão e deu origem a uma década impressionante de conquistas e de títulos alviverdes. Mas naquela ocasião, quem estava disputando o rebaixamento com o Palmeiras era a dupla baiana, Bahia e Vitória. Não teve jeito, os dois foram rebaixados para a 2ª divisão em 2014. A campanha foi tão ruim que o Vitória foi rebaixado com 38, o Bahia com 37 pontos, e tudo isso permitiu a um Palmeiras, que era um time horroroso no ano centenário, 2014, escapar da 2ª divisão com apenas 40 pontos. Todo mundo fala daquele número mágico de 45, o Palmeiras fez 5 pontos a menos que esse número mágico e ainda assim conseguiu ficar na 1ª divisão. Só que bem antes disso, mais precisamente 9 anos antes, na Série B de 2005, a última antes da era dos pontos corridos na 2ª divisão, Vitória e Bahia foram rebaixados juntos para a 3ª, isso mesmo, para a Série C. Naquela ocasião, a gente tinha 22 times disputando a Série B, tinha um turno único com todo mundo enfrentando todo mundo, e aí depois eles se classificavam para 2 quadrangulares, e aí tinha o quadrangular final, que é aquele que o Grêmio disputou o jogo do acesso contra o Náutico, o Santa Cruz subiu contra a Portuguesa, você se lembra. Só que para 2006 já estava estabelecido que a Série B passaria a ser, assim como a Série A, um campeonato de turno e retorno e pontos corridos, fazendo o acesso dos 4 times mais bem colocados. E para isso acontecer, tanto a Série A como a Série B precisariam ter 38 rodadas, ou seja, 20 times, e cada uma delas estava com 20 naquela ocasião. Na Série A, 4 foram rebaixados, e em 2005 só o Santa Cruz e o Grêmio subiram, diminuindo o número de participantes para 20. Na Série B, que já ia receber 4 times da Série A e mandando apenas 2, foi necessário rebaixar 6 equipes para a Série C. E Bahia e Vitória entraram nesse bolo juntos. Mais precisamente em 17º e em 18º. Se caíssem 4, eles teriam se salvado juntos também. Mas não rolou. O Vitória foi rebaixado com 27 pontos e o Bahia com 25. E eles não voltaram juntos, hein? Apesar de fazerem uma campanha de classificação e de chegarem juntos ao octogonal final, numa época que a Série C não existia a Série D ainda, e era disputada por times de todos os estados, e tinha uma rodada final ali com um octogonal, turno e retorno, todo mundo contra todo mundo em 14 rodadas, o Vitória conseguiu o acesso, mas o Bahia ficou. O Vitória foi o vice-campeão no octogonal final, subiam 4 equipes para a Série B de 2007, e o Bahia, com a 6ª colocação, não conseguiu subir. No ano seguinte, em 2007, aí sim, o Bahia foi vice-campeão também nesse formato de octogonal final e conseguiu acesso para a Série B.
mas não reencontrou o Vitória não, porque o Vitória em 2007 subiu para a Série A do Brasileirão. O Vitória ficou na Série A até 2010, quando foi rebaixado, mesmo ano em que o Bahia subiu da Série B para a Série A, então eles não se encontravam mais. Esse reencontro só aconteceu em 2013, quando o Vitória voltou a subir e o Bahia permaneceu. Durou 2 temporadas, 2013 e 14, até que eles caíram juntos para a Série B também. Vamos voltar a falar de Pernambuco, então. O Sport e o Náutico. Agora, a gente falou agora há pouco de Santa Cruz e Náutico caindo juntos para a Série C. Mas o Náutico também já caiu junto com o Sport, e foi na Série A do Brasileirão em 2009. Aquele ano era especial para a torcida do Leão da Ilha. O Sport Clube do Recife tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2008, campanha histórica com Nelsinho Batista, final contra o Corinthians, virada, tinha sido 3-1 no Morumbi, 2-0 na Ilha do Retiro com a regra do gol fora, Sport campeão, vaga na Libertadores histórica, caiu no grupo difícil, tinha a atual campeã LDU e o Palmeiras, que na época estava investindo, estava contratando, tinha o Luxemburgo como técnico, e se classificou em primeiro lugar. Conseguiu a vaga e pegou o próprio Palmeiras, porque na época tinha ainda aquele emparceiramento dos clubes de acordo com a classificação, O melhor primeiro pegava o pior segundo e por aí vai, e deu certinho de pegar Sport e Palmeiras. O Palmeiras tinha se classificado na Bacia das Almas, um gol histórico do Cleiton Xavier contra o Colo-Colo no Chile. Era para ter classificado o Colo-Colo, mas o Colo-Colo estava com essa classificação até o final na mão e acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. E aí nas oitavas de final, uma vitória para cada lado, e o Sport acabou eliminado pelo Palmeiras com o Marcos, histórico goleiro, pegando pênaltis na decisão na disputa por pênaltis. O Palmeiras foi até as quartas de final, mas para o Sport já era uma campanha incrível, já era um ano fantástico, até que desandou e foi rebaixado como lanterna do Campeonato Brasileiro, justamente em um jogo contra o Palmeiras, que virou uma espécie de rivalidade temporária naquela época, por causa dos confrontos na Libertadores. No ano anterior, o Sport tinha eliminado o Palmeiras da Copa do Brasil com goleada, então estava uma situação tensa entre eles ali. E esse jogo, um empate entre Palmeiras e Sport no Palestra Itália, rebaixou o Sport Clube do Recife e o Palmeiras se complicou, já numa época em que estava decaindo, porque era o líder durante muito tempo do Brasileirão, chegou a ter boa vantagem na ponta, mas dali em diante foi rumo a perder não só o título, como também até a vaga na Libertadores. Foi algo que parecido com o que o Botafogo fez em 2023, só que naquela época não tinha tanta vaga para o Brasil na Libertadores, então o Palmeiras ficou até sem isso. E em 2009, o Palmeiras começou aquela derrocada justamente com uma derrota de 3-0 para o Náutico, Um jogo nos aflitos. E o Náutico também foi rebaixado, então o Sport e Náutico caíram juntos para a Série B do Brasileirão. E falando em Série B, em 2007, eu vou falar agora de uma rivalidade local aqui de São Paulo. O meu amigo João Silvino tem um bom canal que fala sobre esses times mais alternativos. Ele até destaca esses dois times como uma rivalidade local interessante. O Paulista de Jundiaí e o Ituano, que são dois times que conseguiram destaque nacional interessante. O Ituano 2 vezes campeão paulista, uma delas com presença dos grandes na Série A1, vencendo o Santos na final. Eu tenho para mim esse jogo na memória até hoje porque foi a última narração do Luciano do Vale, que morreu uma semana depois. Então o Ituano foi campeão, teve grande destaque e tudo mais, quase subiu no Brasileirão Série B em 2022, ficou por pouco, e agora acaba de ser rebaixado para a Série C. Mas o rival dele era o Paulista de Jundiaí, time que foi campeão da Copa do Brasil em 2005, foi vice do estadual em 2004 contra o São Caetano, e que tinha sido já o ET Jundiaí, um time da Parmalat, sempre teve destaque no noticiário também. Eles juntos formam a briga de galos, Galo é o mascote de ambos, tem uma certa proximidade ali, Jundiaí e Itu, uma rivalidade histórica que surgiu entre as duas equipes, e eles foram rebaixados juntos na Série B em 2007, rumo à Série C do Brasileirão. Aliás, o Paulista de Jundiaí, quando caiu em 2007, a exemplo do Ituano agora, que em 2 anos foi de quase Série A para a Série C, o Paulista ficou por muito pouco de subir na primeira edição de pontos corridos e turno e retorno da Série B em 2006. Basicamente, o Paulista fez o mesmo número de pontos do América de Natal que subiu, mas pelo número de vitórias acabou ficando na segunda divisão. E em 2007, acabou caindo para a terceira. Os mais novos podem achar estranho quando eu falar que Palmeiras e Portuguesa é uma rivalidade histórica em São Paulo, mas é sim, tá? A Portuguesa tá tentando voltar a viver anos melhores agora, vai virar SAF e tudo mais, já foi aprovado o projeto, e durante muitos anos todo mundo via Palmeiras e Portuguesa como um clássico. Era o clássico das colônias, a colônia portuguesa contra a colônia italiana. A Portuguesa tinha setorista de jornal, tinha uma grande torcida, presença em estádio, e isso era, claro, considerado um dos jogos importantes entre os times da capital. Pois bem, Portuguesa e Palmeiras foram rebaixados juntos em 2002 no Brasileirão, na última edição da Série A antes da implantação dos pontos corridos em turno e retorno. Então eles caíram numa época que se enfrentavam os times apenas uma vez, não era totalmente justo, porque você enfrentava um time em casa e não jogava com ele fora, e vice-versa,
Mas assim era o regulamento e na Série C é até hoje, né? Você não pega todo mundo em casa e fora e tem rebaixamento mesmo assim. Era a letra fria da lei naquela ocasião. Mas a Portuguesa era tão grande, para você ter uma ideia, que aquele rebaixamento em 2002 era também, assim como foi o do Palmeiras, o primeiro da história dela. A Portuguesa não sabia o que era ser rebaixada. E acabou acontecendo. Eles caíram junto, inclusive, com o Botafogo, né? Foram para uma Série B em 2003, que era difícil, porque só tinha 2 vagas de acesso, alguém ficaria fora. E a Portuguesa fez uma campanha bem ruim e acabou não conseguindo chegar perto do acesso. Palmeiras e Botafogo foram, respectivamente, campeão e vice daquela segunda divisão. A Portuguesa depois retornou à Série A, disputou mais algumas vezes, né? Disputou em 2008, disputou em 2012 e no fatídico 2013 do caso Everton. Hoje é um time que está tentando se reestruturar e vai jogar a Série D em 2025. Bora voltar a falar de Pernambuco? Pois é, se eu já falei que teve um rebaixamento conjunto de Santa Cruz e Náutico na Série B em 2017, de Sport e Náutico na Série A em 2009, que tal completar as duplas com o rebaixamento de Sport e Santa Cruz de forma conjunta no Brasileirão Série A em 2001? Também nesse esquema de jogos apenas em turno único, que não torna um rebaixamento tão merecido como é hoje em dia, jogando todos contra todos em turno e retorno, né? Afinal de contas, você pega um adversário em casa e fora é muito mais justo para fins de rebaixamento. Mas era a letra fria da lei na época e Sport e Santa Cruz caíram juntos em 2001 também. Era o primeiro Brasileirão após a realização da Copa João Avelange, estava inchado, tinha 28 times na Série A e eles rebaixaram apenas 4, até que achei pouco, né? Para ter 26 times em 2002. Em 27 jogos, o Sport fez apenas 19 pontos e foi rebaixado como lanterna. O Santa Cruz chegou um pouco mais perto de escapar, fez 27, 2 a menos que Flamengo e Botafogo, que disputaram contra o rebaixamento naquele ano. No mesmo ano de 2001, a Série B estava muito inchada também. Eram 28 equipes, divididas em 2 grupos de 14, e 2 times do Espírito Santo, rivais, o Serra e o Desportiva Ferroviária, caíram juntos. Naquela ocasião, a Série B tinha esses 2 grupos, né? Caíam os 2 piores de cada chave, as chaves eram regionalizadas, uma tinha mais os times do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, e a outra mais os times do Norte e Nordeste. E nessa chave que tinha Sul, Centro-Oeste e Sudeste, os times do Espírito Santo foram os 2 piores e caíram automaticamente para a Série C. Por que eu digo caíram automaticamente? Porque naquele ano tinham que cair 6 times para a Série C. E o que eles fizeram foi rebaixar de forma automática os 2 piores de cada grupo, são 4, e depois os 2 que vinham acima, logo acima deles, logo acima da zona de rebaixamento, faziam um play-off contra os outros 2 times nessa mesma condição da outra chave, para fazer uma espécie de rebolo, como chamava antigamente, que era o tal da disputa do rebaixamento. E os 2 times do grupo do Sudeste, Sul e Centro-Oeste acabaram se salvando, foram Malutron e Criciúma, que rebaixaram para a 3ª divisão o time do Sergipe e também a Tunaluso do Pará. E a Tunaluso é o nosso próximo tema. Em 1999, na Série B do Brasileirão, a Tunaluso foi rebaixada junto com um de seus maiores rivais, o Paysandu. Eles caíram para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas calma que essa história precisa ser contada direitinho, porque no fim das contas não foi bem isso que rolou. Naquele ano, antes da Copa João Avelange, a Série A e a Série B estavam cada uma com 22 clubes e a ideia era ter 20 em cada. Eu já contei essa história, porque no fim das contas isso só foi acontecer na prática em 2005, mas era o plano para 1999 para 2000. Então, com 22 clubes na Série B, mesmo rolando só um turno, iriam cair 6 times, os 6 piores classificados. E Paysandu e Tunaluso acabaram ficando nessa zona entre os 6 piores, junto com equipes como União São João, Criciúma, América de Natal e a Desportiva Ferroviária. Olha ela aí de novo. Só que você sabe, e eu já contei essa história aqui no canal, que houve a tal da escalação irregular do Sandro Hiroshi no São Paulo, o São Paulo perdeu pontos para Botafogo e Internacional na Série A, isso causou o rebaixamento do Gama, já que o Botafogo e o Inter ganharam esses pontos, o Gama entrou na Justiça Comum. Como não pode entrar, a FIFA não permite que se entre na Justiça Comum, a CBF se declarou impedida de organizar o Brasileirão em 2000 e o Clube dos 13 foi o responsável por fazer um campeonato nacional e criou aquele monstrengo chamado Copa João Avelange, que era uma competição que o Clube dos 13 mandava, ele que dizia quem ia disputar o quê. A única coisa que ele não conseguiu mandar foi a presença do Gama ou não no módulo azul. O módulo azul era com os times que o Clube dos 13 quis, e até hoje você ouve falar de Fluminense e Bahia, que eram da 2ª divisão, deveriam disputar a Série B em 2000, e foram alçados para esse módulo principal, o módulo azul, mas ninguém fala do que aconteceu abaixo deles, né? Porque outros times também não deviam disputar o equivalente às divisões
em que eles não deveriam estar em 2000. O Clube dos 13 pegou então um módulo amarelo, que era a segunda divisão, e encheu com 36 equipes. E convidou 5 das 6 que caíram em 99 da Série B para a Série C para permanecer na segunda divisão. A exceção foi a Tunaluso, que teve que disputar os módulos verde e branco, equivalente na época à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas em 2001, quando tudo voltou ao normal e a CBF voltou a organizar o Campeonato Brasileiro, que teve 28 clubes, como eu já falei, na Série A Série B também teve 28, a CBF fez um jogo ali, montou pra lá, montou pra cá, e a Tunaluso voltou pra Série B, mesmo não tendo campanha pra isso no módulo verde e branco da Copa João Avelange de 2000. Mas não deu certo, né? Porque a Tunaluso, afinal de contas, voltou a ser rebaixada. E por falar em bagunça, o Brasileirão de 1993 é um belíssimo exemplo. Em 92, a CBF decidiu dar uma canetada e subir para a Série A os 12 melhores times da Série B. Mais do que isso, não teve Série B em 93. Então o Brasileirão, que até então tinha 20 clubes na Série A, passou a ter 32. O Grêmio, com o 9º lugar, se eu não me engano, na Série B, subiu para a Série A. Foi um dos times beneficiados aí ao final dessa história toda. Bom, na Série A, eles fizeram 4 grupos com esses 32 times, e nos grupos onde estavam os times grandes, os chamados times de maiores torcidas, não dava para ser rebaixado. Só os grupos C e D é que permitiam o rebaixamento, e cairiam 4 piores times de cada grupo. 8 rebaixados para o que seria a volta da Série B em 1994. E foi nessa que no grupo C, onde a gente teve o rebaixamento também do Santa Cruz e do Goiás, foram rebaixados Ceará e Fortaleza. Pois é, a dupla de rivais do estado do Ceará caiu de forma unida para a segunda divisão em 94. No grupo D, isso também aconteceu. Além de América de Minas e Desportiva Ferroviária, que é citada pela terceira vez nesse vídeo, a gente teve o rebaixamento do Coritiba e também do Atlético Paranaense. Eles foram para a Série B e voltaram juntos só 2 anos depois, naquela Série B histórica de 1995, aí eles disputaram a Série A em 96 também. Mas não foi a primeira vez que Atlético Paranaense e Coritiba caíram juntos. Isso também aconteceu na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 1989. Naquela ocasião, o Brasileirão era disputado por 22 times que foram divididos em 2 grupos de 11. Os formulismos são absurdos. Aliás, eu acho que rende um vídeo aqui no canal com a história das fórmulas do Campeonato Brasileiro até os pontos corridos, né? Porque pontos corridos não precisa ficar explicando ano a ano. Se você concorda com isso, deixa nos comentários, fala aí, ó, eu quero um vídeo da história das fórmulas do Brasileirão. Pelo regulamento da época, 2 grupos de 11 com os 8 melhores de cada um se classificando para a segunda fase. Os 3 piores, portanto 6 times, 3 de cada grupo, iam para um torneio do rebaixamento, um hexagonal que iria salvar apenas 2 times. 4 seriam rebaixados. Só que o Coritiba caiu antes de tudo isso acontecer. Por quê? Porque o Coritiba não quis jogar na data determinada pela CBF na última rodada da primeira fase contra o Santos em Juiz de Fora. O Coritiba tinha perdido um mando de campo por causa de uma invasão de torcida e agressão a um atleta. O Coritiba conseguiu uma liminar para não viajar, não enfrentar o Santos, só que depois a CBF cassou essa liminar e puniu o Coritiba com a desclassificação do campeonato, suspensão de 1 ano e rebaixamento para a terceira divisão. A equipe não pôde sequer disputar o tal do hexagonal para tentar se manter na Série A. Foi rebaixado de ofício. Já o Atlético Paranaense não. Ele foi disputar o tal do hexagonal, né? É um hexagonal que todo mundo ganhou do Coritiba os jogos, mas na prática o Coritiba foi rebaixado sem jogar e o Atlético Paranaense jogou, viu Vitória e Bahia se salvarem e o Atlético acompanhou seu rival para a segunda divisão. Foi por pouco, tá? Vitória, Bahia e Atlético Paranaense marcaram 10 pontos, na época eram 2 pontos por vitória, mas o Atlético, nos critérios de desempate, acabou sendo rebaixado. Além do Atlético Paranaense, caíram também Guarani e Sport, os finalistas do Campeonato Brasileiro da CBF em 1987, 2 anos depois eles sendo rebaixados no Brasileirão para a Série B. E não posso deixar de fazer nesse vídeo uma menção honrosa a um rebaixamento de rivais do Rio de Janeiro. Isso aconteceu no Brasileirão de 1988, o primeiro depois da Copa União. Chegaram a um acordo, né, Clube dos 13 e CBF. A Copa União tinha tido 16 times, fizeram uma primeira divisão ali com 24, e América do Rio e Bangu caíram juntos. Além deles, Santa Cruz e Criciúma também foram para a segunda divisão na época. Se você gostou desse vídeo, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, porque a gente vai ter sempre vídeos como esses aqui no Estúdio Alan, onde a gente resgata as histórias do futebol e as grandes curiosidades. A gente pode fazer, inclusive, sempre atrelando algum fato que está acontecendo, como foi agora o rebaixamento de Guarani e Ponte Preta, aos quais desejo uma pronta recuperação, que os próximos anos sejam mais felizes para as torcidas lá em Campinas. Vamos ficar de olho em como será a Série C para eles em 2025. Te espero aqui no próximo vídeo, tem live sempre após os jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa. Se inscreve no canal, esse é o Estúdio Alan, esporte é a nossa história.